Oi, oi, estou de volta aqui para mais uma videoaula e desta vez nós vamos conversar vamos falar sobre mais um aspecto da história bíblica. Hoje vamos conversar sobre a diáspora, ou seja, sobre a dispersão dos judeus. Muito bem, por estranho que pareça, a maior parte dos judeus que viviam no tempo dos apóstolos não residiam em Jerusalém ou em suas adjacências. Eles moravam em comunidades espalhadas por todo o Império Romano e faziam parte do que era conhecido como a diáspora, ou o povo da dispersão. Quase toda cidade grande tinha um número suficiente de judeus para formar uma sinagoga, e o mesmo acontecia a muitas cidades menores. O movimento de dispersão teve início no ano de 721 a.C., sob as ordens de Sargão II, rei da Assíria, que levou para o cativeiro os habitantes de Israel, ou as 10 tribos do reino do norte da Palestina. Posteriormente, Nabucodonosor conquistou Judá, o reino do sul, e aproximadamente em 589 a.C., destruiu Jerusalém e levou seu povo cativo para a Babilônia. Cerca de 70 anos depois, Ciro, um benevolente rei da Pérsia, permitiu que esses judeus exilados voltassem à sua terra natal e reconstruíssem seu templo sagrado. Porém, nem todos os judeus retornaram. Algum tempo depois, quando Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido, partiram algumas migrações da Terra Santa. Muitas pessoas que foram morar em outras terras pediram e lhes foram concedidos direitos de cidadania romana. Paulo e sua família provavelmente encontravam-se entre eles, pois era um cidadão romano nascido livre, o que sempre lhe foi motivo de grande orgulho, conforme nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 21, versículo 39, capítulo 22 e 25, versículo 29. Inquestionavelmente, esses judeus dispersos, assim como alguns de seus compatriotas da Palestina, foram influenciados pelo mundo que os cercava. Com o passar do tempo, muitos deles tiveram a tendência de perder sua exclusividade judaica e serem assimilados ao ambiente em que viviam. Eles, algumas vezes, são chamados de judeus helenistas ou gregos, conforme está em Atos, capítulo 6, versículo 1 e capítulo 9, versículo 29, 11 e 20. Por terem adotado a cultura e o idioma grego e permanecerem judeus somente no que dizia respeito à religião, e mesmo isso não era regra geral. Houveram outros que resistiram a qualquer tipo de mistura e, embora mantivessem laços de amizade com seus vizinhos não-judeus, se recusavam a adotar os costumes gregos ou romanos. A família de Paulo foi uma delas. De acordo com o seu próprio testemunho, Paulo foi circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu, segundo a lei, um fariseu, Filipenses. Hebreu, segundo a lei, um fariseu. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Tais judeus eram chamados de hebraístas devido à sua tendência de se apegarem à sua exclusividade judaica em meio a um ambiente estrangeiro. Um bom exemplo da dispersão judaica seria aquele relatado em Atos capítulo 2, versículo 5, onde se lê que eles habitavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa.
varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu e que eram partos e medas, elamita e os que habitavam a Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Atos, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Mesmo em sua condição de povo disperso, os judeus, particularmente os hebraístas, continuaram a considerar Jerusalém como seu lar espiritual. Conforme observamos anteriormente, embora as peregrinações ao templo sagrado não fossem feitas anualmente pelos judeus que se encontravam nas regiões mais distantes, elas constituíam-se em eventos importantes, ansiosamente esperados por todos os judeus. Todos eles fiéis, continuaram a pagar a taxa de meio senine para a manutenção dos serviços de adoração realizados no templo. Além disso, parece que o famoso Sinédrio de Jerusalém exercia, pelo menos, influência superficial sobre as comunidades de judeus dispersos por todo o Império Romano. Uma boa evidência disso seria o pedido de Paulo ao sumo sacerdote de Jerusalém, solicitando o envio de cartas a Damasco para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, cristãos, quer homens ou mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém, provavelmente para serem interrogados, conforme nos conta Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Parte da exclusividade judaica deveu-se e obviamente ao fato de judeus se encontrarem muito perto de outras nações, e geralmente mais poderosas que eles. Havia sempre a grande tentação de absorver as influências danosas dos estrangeiros e assim incorrer na ira de Jeová. Isso acontecia principalmente aos judeus que não moravam na Palestina. Exilados de sua terra natal, não possuindo qualquer sistema de defesa militar para preservar sua identidade nacional, contavam apenas com sua habilidade de perpetuar sua herança judaica. Daí a grande ênfase que davam às instruções contidas no Torá. Cada fase da vida judaica estava profundamente impregnada de teologia e a educação não fugia a esta regra. Onde quer que vivessem, as crianças judaicas aprendiam que eram um povo escolhido, que haviam sido chamados por Deus e deviam manter-se sem a mancha dos ateus que viviam nas circunvizinhanças. Deixar de fazer isso seria de sacrificar a condição de escolhidos. Se, através de sua conduta ou palavras, um judeu caísse no desagrado dos anciãos, podia ser sumariamente expulso da sinagoga, ou seja, ser expulso ou excomungado, conforme narra o Evangelho de João no capítulo 9, verso 13 ao 14. Não é de admirar, portanto, que os apóstolos Pedro e Paulo tenham encontrado tantos problemas nas suas pregações missionárias, conforme nos narra Atos, em seu capítulo 4, versículo 16 ao 18, capítulo 5, versículos 17 ao 32 e capítulo 13, versículo 44 ao 50. Os gentios podiam considerar o cristianismo simplesmente como outra seita do judaísmo, como a dos fariseus e saduceus, mas os judeus nunca. O termo gentio é originário da palavra latina gentilis,
a qual é derivada de gens, palavra também latina que significa nações. Para os judeus, no entanto, ela incluía todos os povos não hebreus. Algumas vezes, esse termo era aplicado em tom de escárnio, outras vezes não. Frequentemente, ele era usado simplesmente para identificar os povos ou nações cujo Deus não era Jeová e de adoração, rituais e práticas religiosas diferentes das de Israel. Embora o mundo romano fosse, na maior parte, pagão, e em sua orientação aceitasse e até mesmo reunisse os deuses de diversas nações, os judeus acreditavam em adorar um único Deus, Jeová. Somente ele, dentre todos os deuses dos homens, realmente existia. Os gentios podiam tornar-se judeus desde que estivessem dispostos a aceitar os requisitos da lei mosaica, inclusive a circuncisão. Aqueles que não aceitavam eram geralmente considerados inferiores ao povo escolhido por Deus, conforme nos conta Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, e também em seu capítulo 10, versículo 15, e 14 e 13. E também está escrito lá, está narrado lá em Isaías, capítulo 41, versículo 8. Todos esses capítulos e versículos falam sobre o povo escolhido por Deus. Porém, o que os judeus se esqueceram é que foram escolhidos dentre os povos da terra para cumprir uma missão super especial. Qual era essa missão? A missão de abençoar todos os outros povos com as verdades recebidas do Senhor. Eles não haviam sido escolhidos para reservar para si essas bênçãos exclusivamente, nem o fato de possuírem as verdades os tornava melhores que os outros povos. Já mencionamos aqui o quanto a lei mosaica era considerada pelos judeus nos tempos apostólicos. Entre aqueles que lhe davam a mais rígida interpretação e estrita observância, encontrava-se uma seita judaica chamada fariseus, o grupo a quem Jesus repreendeu por suas maneiras hipócritas, conforme nos narra Mateus 23. E um grupo a quem o apóstolo Paulo se referiu também como a mais severa seita de nossa religião, conforme está em Atos 26, versículo 5. Embora fosse um judeu da diáspora, Paulo fora criado como um fariseu, filho de fariseu, conforme nos conta na Atos capítulo 23, versículo 6. E se intitulava um hebreu dos hebreus, irrepreensível segundo rígida observância da lei, conforme está em Filipenses capítulo 3, versículos 5 ao 6. Logo após sua visão e conversão em Damasco, Paulo mudou de atitude para com a lei judaica. A lei mosaica tinha sido cumprida e havia passado, com o sacrifício expiatório de Cristo, com o sacrifício expiatório de Cristo. Mesmo antes do martírio de Estevão, os judeus estavam acusando os santos de terem o desejo de mudar os costumes que Moisés os havia dado. Alegavam eles, conforme está em Atos 6,14. Não podemos dizer quão rapidamente e de que maneira ocorreu essa mudança. Podemos dizer, no entanto, que no que concerne à natureza obrigatória da lei sobre os novos convertidos, tanto judeus como gentios, ela se tornou o tema de muitas cartas que o apóstolo Paulo dirigiu às diversas igrejas cristãs. Os livros de Gálatas e Romanos, principalmente, foram escritos no sentido de persuadir seus leitores de que a lei mosaica havia morrido no que se referia aos cristãos. Nem todos os judeus convertidos ao cristianismo
concordavam com o apóstolo Paulo. Para sermos mais exatos, pelo menos um grupo de pessoas discordava firmemente, provavelmente de vivência farisaica, insistiam que a lei fora dada por Deus para ser perpetuamente observada. Aqueles que defendiam tal ponto de vista vieram a ser conhecidos como judaizantes, embora tal termo não se encontre nas Sagradas Escrituras. A gente não encontra esse termo judaizante nas Sagradas Escrituras. Eu quero deixar bem claro aqui que esses judaizantes eram convertidos ao cristianismo, homens que haviam abraçado a causa cristã e aceito a Jesus Cristo como o seu Redentor. Eram geralmente judeus fiéis que consideravam o cristianismo mais como um evangelho restaurado que fizeram com que se cumprisse a lei mosaica. Assim sendo, continuaram a fazer pressão constante para que todos os membros da comunidade cristã observassem rígida e inflexivelmente aquela lei. Tal insistência gerou todo tipo de problemas. Paulo e os gentios convertidos consideravam sua condição de membros da comunidade cristã como uma libertação formal de todos os cerimoniais religiosos de sua antiga fé. Por quê? Se colocariam, então, sob o jugo do ritualismo judaico. Antes de perguntarmos por que haviam judaizantes entre os primeiros cristãos, consideraremos também o fato de que a influência judaica era uma das principais características da vida de cada judeu convertido. Foi com muita dificuldade que essas tradições e dogmas foram definitivamente eliminados. Qualquer pessoa que já tenha procurado sentir o verdadeiro arrependimento sabe o quanto é difícil abandonar velhos hábitos ou tradições e adotar novos costumes. A lei da circuncisão era muito conhecida por Pedro, Paulo e outros judeus. Até mesmo os gentios convertidos ao judaísmo eram obrigados a observá-la se quisessem realmente serem aceitos entre seus novos amigos, conforme nos narra Gênesis, capítulo 34, versículos 14 e 7, e também Êxodo, capítulo 12, versículo 48. O fato de os judeus se considerarem os preferidos dentre os filhos de Deus, os fatores que contribuíram para esse sentimento de exclusividade, os efeitos da dispersão judaica entre as nações dos gentios e a influência do evangelho sobre os judeus convertidos, são todos essenciais para que possamos entender o panorama histórico do Novo Testamento, principalmente a correspondência ou epístolas escrita entre os líderes da igreja primitiva e seus membros espalhados por toda a parte do mundo. Muito bem, e assim chegamos aqui ao final de mais esta videoaula. Na próxima videoaula já estaremos entrando praticamente dentro dos parâmetros da hermenêutica propriamente dita. Mas para isso antes vamos estudar algumas considerações, vamos fazer algumas considerações sobre a importância e o comportamento que deve-se ter para se fazer esse estudo, para se fazer uma interpretação correta da Bíblia Sagrada. Então, no próximo vídeo, começaremos aqui então, a parte hermenêutica, conversando com vocês, fazendo uma reflexão sobre fé e paciência, as disposições para o estudo das Sagradas Escrituras. Ok? Aguardo a todos vocês e até lá!